pacientes que têm doenças autoimunes, pacientes que estão com viroses, fungos, né? Excelente para atletas, quem trabalha com atleta, nossa senhora, se você associa uma suplementação e faz ozônio nesses atletas, não tem nada melhor, né? Tanto para questão de lesões musculares, enfim, quanto para energia, prevenção de lesões, tá? É muito bacana a ozonoterapia nesse processo. Enfim, né? Então nós temos aí diversas disfunções que nós conseguimos tratar com a ozonoterapia. Pacientes com trombose, por exemplo, né? O ozônio, ele é o que? Um desagregante plaquetário. Mas claro, gente, que como todas as técnicas, o ozônio ele também tem as suas contraindicações. E nem sempre o ozônio vai ser a primeira opção para alguns pacientes. Por isso que eu falo, né? Nós precisamos ter o quê? Esse conhecimento, esse cuidado. Não adianta sair fazendo ozônio em todo mundo, não é assim que funciona. Então, nós precisamos o quê? De uma boa anamnese para entender o que está acontecendo no organismo do paciente. Nós temos que entender a fisiologia do ozônio. Será que o ozônio vai ser bom para esse paciente? Ou não vai? Pacientes que têm alto estresse oxidativo, gente, nós não vamos. Às vezes você fala assim, tá tudo bem lá nos exames dele, tá? Mas o paciente, se você for olhar mesmo o exame dele, alguns exames lá demonstram que o paciente ele tem um alto estresse oxidativo, né? E aí você vai fazer ozonoterapia nesse paciente? Não vai. Você primeiro precisa o quê? Suplementar, preparar para depois você fazer. Então, alguns casos, não adianta querer sair fazendo ozonoterapia em todo mundo, tá? Não funciona desse jeito. Então, e é justamente por modular o nosso organismo que ele é um excelente coadjuvante no tratamento dessas disfunções. Então, pacientes com câncer, podem fazer ozonoterapia, né? Dependendo ali, tem que avaliar toda a situação, tá? Pacientes com artrites, nevralgias, hérnia de disco, enfim, tá? Então a gente consegue ter resultados muito positivos. Mas prestem atenção numa coisa que eu vou falar aqui para vocês, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, dessas disfunções, né? Quando eu falo que nós temos a melhora dessas disfunções, eu não estou falando apenas da aplicação do gás. Eu estou falando de ozonioterapia. Ozonioterapia, ela envolve outros pilares além da aplicação do gás. Vocês conseguem entender isso? Porque pessoas acham que ozonoterapia, é só ir lá e aplicar o gás. E não é assim que funciona. Nós já falamos ontem dos pilares da ozonoterapia, né? Ou não sei se foi ontem ou se foi em outras lives, já falamos sobre isso. Então, por exemplo, um paciente oncológico. Não adianta ele só fazer ozônio, gente. Ozônio não vai ser cura de nada, tá? É um tratamento complementar. Só que o paciente oncológico, para ele ter sucesso no tratamento dele, ele precisa o quê? Associar uma alimentação adequada. Então, é um paciente que ele vai ter que mudar a alimentação dele, tá? Porque a gente sabe que 95% das células cancerígenas se alimentam aí do metabolismo da glicose. Então, ele vai ter que cortar alimentos da alimentação dele, tá? Vai ter que fazer o quê? Uma suplementação adequada. É um paciente com alto estresse oxidativo. Ele tem que ter o quê? A cabeça boa. Ele tem que ter pensamentos positivos. Então, assim, é um conjunto de fatores que nós precisamos ter nesses pacientes. Não adianta falar, vai fazer só ozonoterapia, vai melhorar. Não é assim que funciona. Mas você vai agregar muito no tratamento dele, porque você está equilibrando o sistema dele, né? Trabalhando, modulando o estresse oxidativo. É um paciente com alto estresse oxidativo, gente.
Nós sabemos que quimioterapia, radioterapia, né, acaba com a pessoa. Então, a nossa função é ajudar esse paciente a se restabelecer. Mas não adianta só fazer isso. Então, ozonioterapia é mais do que aplicação com gás. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? E aí, por exemplo, a mesma coisa, pacientes que têm um quadro inflamatório. Você precisa o quê? Fazer o ozônio, legal. Você precisa associar uma suplementação anti-inflamatória nesse paciente, né? Eu adoro, porque a suplementação é natural, então, às vezes, o paciente, se ele não quer fazer a suplementação, eu oriento ele, falei, olha, então, comece a usar cúrcuma, né? A cúrcuma é um excelente anti-inflamatório natural. Então, vocês podem pedir para o paciente utilizar. Eu utilizo na minha casa, gente. Tudo que eu cozinho, arroz, qualquer coisa, eu ponho a cúrcuma, porque ela é anti-inflamatória e é natural, tá? Então, você pode suplementar esse paciente com esses anti-inflamatórios naturais. Você vai pedir para o paciente cortar os alimentos inflamatórios. Porque senão você fica secando o gelo. Você está fazendo uma terapia anti-inflamatória e ele está comendo alimentos inflamatórios. Então não adianta, né? Então não é você que é um péssimo profissional. É o paciente que não tem. Aliás, é culpa sua também por não orientar o paciente, né? Só que aí você fica lá secando o gelo, né? Os resultados demoram para aparecer, aí o paciente desanima do tratamento, porque tá demorando, porque tá fazendo e não tá tendo resposta, né? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento para orientar o nosso paciente e ter resultados mais rápidos, resultados mais duradouros.